Olá pessoal, vamos fazer a resolução dos exercícios de matemática aula 11, iniciando matemática financeira com a professora Denilson. Olá pessoal, nós vamos dar início agora a uma aula de matemática financeira. Esse é um assunto tão importante, mas tão importante, e não é levado a sério. Na escola, os conteúdos são muito pouco, e na vida das pessoas também. Muitas pessoas nem sabem o que é matemática financeira. E muitas pessoas acabam se endividando, não é porque ganham pouco, é porque não sabem fazer contas. Gerenciar o dinheiro. Tem um jargão que diz que os impostos no Brasil são os mais altos do mundo, o governo cobra muito imposto. Isso não é verdade. O Brasil está longe de ser o país que tem os impostos mais altos do mundo, mas é o país onde o retorno do dinheiro dos impostos é o pior do mundo. Tem países que a carga de imposto beira 50%. No Brasil hoje está em torno de 34% de tudo que o brasileiro ganha são impostos. E muitas vezes tem que pagar serviço como médico, estradas ruins e um monte de coisa. Só que tem uma coisa que é o mais alto do mundo. É o juro que o brasileiro paga no crediário. O cheque especial hoje chega a passar de 10, 12, 13% ao mês. Cartão de crédito passa de 360% ao ano. A pessoa vai numa loja, compra uma geladeira, acaba pagando duas, compra um carro, paga 2, 2,5. A própria casa própria no Brasil, que é um sonho, o financiamento da Caixa, o juro é barato, é 6% ao ano. Capitaliza isso durante 30 anos, ele é alto. Então, primeira coisa, por que o brasileiro paga muito juro? Primeiro, porque a maioria não se preocupa de fazer conta. Ele só quer saber se dividir em 12 vezes, sei lá, vai dar R$ 139 por mês o objeto, se cabe na prestação dele ou não, se cabe no orçamento. Ele compra outro objeto, compra outro, quando vê, estourou o orçamento e acaba indo no nome do Serasa e acaba ficando sem crédito para comprar um bem de mais necessidade e por aí vai. Então, um dos motivos é que o brasileiro não se preocupa muito. O outro é que a maioria não sabe fazer a conta, não sabe operar uma calculadora, não tem, enfim. Nosso país, no quesito educação financeira, falta muito, mas muito mesmo para nós melhorarmos. Então, aproveite, são apenas 3 aulinhas essa coleção, mas dá para ter uma noção básica de matemática financeira. Então nós vamos falar um pouco de juros simples, juros compostos. Os juros simples, o Brasil não trabalha com juros simples, é praticamente juros compostos que nós trabalhamos. Essa aqui é a fórmula dos juros compostos, era uma equação exponencial, e é por isso que as pessoas se endividam, porque o juro composto, o montante cresce exponencialmente, ele cresce em PG. Hoje está na moda, por causa da questão do coronavírus, o vírus está crescendo em PG, uma progressão geométrica. O juro composto cresce sempre em PG, uma progressão geométrica. Mas vamos ver os exercícios, o que nós temos aí, para poder estudar esse assunto tão importante na nossa vida. Nosso primeiro exercício, um capital de R$ 1.000 é aplicado durante 4 meses. Letra A, encontre o rendimento da aplicação no período considerando a taxa de juros simples, de 10% ao mês. Então é importante, pessoal, a gente tirar aqui do texto as informações importantes para nós. O que é importante aqui para nós? Qual é o valor aplicado? R$ 1.000. Como que é o nome disso aqui? Capital. Então vamos usar aqui, letra C, 1.000. O que mais que nós temos? Durante quanto tempo foi aplicado isso? 4 meses. Então aqui eu usei T de tempo, 4 meses. Em alguns lugares usa-se a letra N de tempo ou usa-se a letra T. Eu, quando estou tratando de juros simples, eu gosto de usar a letra T. Quando estou tratando de juros compostos, eu gosto de usar a letra N. Mas se usar T também não está errado. A taxa é usado sempre a letra I minúscula. Qual é a taxa? 10% ao mês. O que significa esse símbolo por cento? Significa dividido por 100. Então 10% significa 0,1. Isso aqui eu falo que é a taxa decimal ou taxa centesimal. Na fórmula eu gosto de usar sempre ela. O que a pessoa quer saber? Rendimento. O que é o rendimento? Rendimento é o juro que a pessoa teve
né? Ou você aplicou um dinheiro no banco, na poupança, sei lá, aplicou R$1.000. No mês seguinte tinha 1.005. Esses R$5 é o seu rendimento. Qual é a fórmula que calcula juros no sistema de juros simples? Bastante simples. J de juro é igual a C de capital, que multiplica a taxa vezes o tempo. Então, juro é igual a 1.000, a taxa sempre tem que usar aqui a forma centesimal, ou a decimal, como queira. Então, 10% eu não vou escrever 10, eu vou escrever o equivalente, que é 0,1. O tempo, 4. Outra coisa importantíssima. Se a taxa está em mês, o tempo tem que ser em mês. Isso aqui tem que combinar. Já vamos ver outros exemplos que nem sempre combinam. Então, fazendo essa continha, 1.000 vezes 0,1 vezes 4, vou chegar a 400. O que significa? Que essa pessoa teve um rendimento de R$400. Ok? Ó, continuando o mesmo exercício, então quer dizer o quê? Que o capital é R$1.000 e a aplicação é durante 4 meses. O que muda agora aqui no item B? Determine o rendimento da aplicação no período considerando a taxa de juros de 10% também. Só que olha a palavrinha que mudou agora aqui. Sistema de capitalização compostas, que é o mais usado. Vocês vão ver que aumenta, para quem está aplicando o dinheiro é bom, para quem está devendo é ruim. Então eu copiei aqui, ó, o capital é 1.000, o prazo, ó, como trata de juros compostos, aqui eu usei letra N. Se usar T também não vai estar errado. A taxa 10%, tem que transformar dividido por 100, que dá 0,1. Eu quero saber o juro. A fórmula que nós usamos para juros compostos, eu não tenho uma fórmula direta para o juro. Eu tenho uma fórmula para o montante. O que é o montante? Imagine o seguinte, você aplicou R$1.000 a 10%, você vai ter 1.100. Então, 1.100 é o montante. Montante é o capital que você aplicou acrescido dos juros. Ok? Esse é o montante nosso. Então, qual é o montante no sistema de capitalização composta? A fórmula é essa aqui. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais i elevado a n. Então, aqui nós temos uma função exponencial. Então, vamos pegar aqui, o capital é 1.000, 1 é fixo da fórmula, o i é 0,1 e o n é 4. Então, vamos ter 1.000, 1 mais 0,1 dá 1,1 elevado a 4. Aqui, pessoal, a calculadora ela é primordial. Ah, professor, mas no Enem não pode usar a calculadora? Não pode usar a calculadora. Mas geralmente o Enem dá essa conta, ou é uma conta pequenininha, né? Para você não ter que fazer muito cálculo. Aqui eu usei uma calculadora, ele vai até a 4ª casa. Eu gosto de trabalhar com pelo menos 6 casas após a vírgula na matemática financeira. Aqui parei em 4 porque acho que ela só vai até a 4ª casa mesmo. Então nós vamos multiplicar o 1.000 pelo resultado dessa potência. Vamos chegar em 1.464,10. Mas isso aqui não é o rendimento, isso é o total. Aqui está o que ele investiu e o juro. Então, se o montante é o capital inicial que se aplicou, mais o juro, quem é o juro? O juro é o montante menos o capital. Então, se hoje você tem na sua aplicação 1.464,10 e você aplicou R$1.000, então fazendo 1.464 menos 1.000, sobraram R$464,10. Esse foi o seu rendimento. Então veja que, quando nós operamos com juros simples, o rendimento foi de 400. Nos juros compostos foi de 464. Isso em 4 meses. Se o tempo for maior, essa diferença fica astronômica. Pessoal, agora eu vou usar uma técnica para resolver o mesmo exercício utilizando essa calculadora. Hoje tem aplicativo dessa calculadora para celular. Mas isso aqui, até a década de 80, foi perto disso que lançou, era a calculadora, foi e ainda é a calculadora financeira mais famosa do mundo. O nome dela é calculadora HP12C. Isso daqui, quando eu comecei a trabalhar no banco, nunca esqueço, o meu primeiro salário de banco eu gastei para comprar uma calculadora dessa. Ela valia um salário. Hoje, bom, se bem que agora o dólar subiu, mas custava algo em torno de 200 e poucos reais uma calculadora dessa hoje. Ela é bem barata. Só que com o celular, você tem aplicativo dela gratuito. Ninguém compra essa calculadora mais. Veja como que o cálculo é feito bem rápido. Uma pessoa chega no banco e ela quer aplicar R$1.000. Então o dinheiro está saindo do bolso dela. Hoje, valor presente, ela tem 1.000. E o banco oferece para ela uma taxa de 10%. Isso no passado. Hoje ninguém paga, mas só para o exercício, 10% ao mês.
Aqui na calculadora você não precisa se preocupar em dividir por 100. Então eu vou falar que 10% é a taxa. Então eu vou pôr lá no I. Guardei a taxa. Durante quanto tempo que esse dinheiro vai ficar aplicado? Durante 4 meses. Então eu vou falar para ela que o N é 4. Nesse período vai ter depósito, alguém vai sacar? Não, só no final de 4 meses que eu quero ver. Então PMT são pagamentos, eu vou dizer que 0, que não tem nada de pagamento. FV quer dizer em inglês, valor futuro, futuro valor. Então eu vou pedir o valor futuro para ela, ou seja, quanto de dinheiro que a pessoa vai ter daqui a 4 meses. R$ 1.464,10. Mas como nós queríamos saber o juro, basta descontar o capital. Então o juro que ela obteve foi R$ 464,10. Ah, professor, mas tem essa calculadora, por que eu tenho que ficar fazendo essas fórmulas complicadas? Para você entender como que é a lógica de juros compostos. O dia que você for trabalhar no sistema financeiro, em loja, hoje o computador tem tabela, tem programas automatizados. Mas se você não entende a lógica, você não vai conseguir fazer o cálculo corretamente. Entendeu? Então, a matemática financeira, essa calculadora aqui é um aplicativo importante, eu tenho no meu celular. Você chega numa loja e vai comprar um objeto lá parcelado. O vendedor fala, eu estou te cobrando aqui juros de 3%. Com essa calculadora você consegue verificar na hora qual o valor do juro que está sendo cobrado de você. Então, esse aqui é só um parênteses do exercício. Vamos dar continuidade agora pelo método tradicional. Exercício 2. Quanto renderá a quantia de R$ 600 aplicada a juros simples, com taxa de 2,5% ao mês, ao final de 1 ano e 3 meses? Então, vamos extrair informação do exercício. Isso é importantíssimo, fazer essa conversão do português para a matemática. Então, a quantia, o capital é 600. Qual é o prazo de aplicação? Juros simples eu gosto de usar a letra T. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Qual é a taxa? 2% ao mês. Veja que a taxa está em mês, então o tempo também tem que estar em mês. 1 ano são 12 meses, com mais 3 meses, o prazo aqui é de 15 meses. Qual é a taxa? 2,5%. 2,5% tem que dividir por 100, que vai dar 0,025. Nós queremos saber o quê? Quanto renderá? Quero saber o juro. Então, juro é igual ao capital, vezes taxa, vezes tempo. Juro é igual a R$ 600 do capital, vezes a taxa já na forma decimal aqui, 0,025, vezes 15. Fazendo essa continha, vamos chegar ao resultado de R$ 225. Então, resposta, ela vai ter um rendimento de R$ 225. Exercício 3 diz o seguinte: um capital de R$ 800 aplicado a juros simples com taxa de 2% ao mês resultou no montante de R$ 880 após certo tempo. Qual foi o tempo de aplicação? Então veja bem, pessoal, se a pessoa aplicou 800 e resultou um montante de 880, já dá para saber que ela ganhou R$ 80 de rendimento. Esse R$ 80 nós chamamos de juro. Se não conseguiu fazer, faz um cálculozinho, ó. Juro é igual ao montante menos o capital. Então, montante é o valor que eu tenho acumulado. Capital foi o valor que eu apliquei. 880 menos 800, 80. Qual a taxa que foi trabalhada? 2% ao mês. Dividindo 2 por 100 dá 0,02. O que nós queremos saber? Quanto tempo foi necessário deixar esse dinheiro guardado no banco, ou uma financeira, para obter esse rendimento? Vamos pegar a formulinha, juro, que é igual ao capital, vezes taxa, vezes tempo. Essa é a fórmula básica do juro simples. Então, o juro é 80, o capital investido é 800, a taxa já na forma decimal, né, dividido por 100, quando nós escrevemos vírgula tal linearmente, a gente chama ela de decimal. Quando ela está dividida por 100, fracionária. Quando ela está assim, é na forma percentual. Então, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter o seguinte, que 800 vezes 2 centésimos dá 16. O T preserva. O T que está multiplicando passa dividindo. Então, T é igual a 80 dividido por 16. T é igual a 5. Se a taxa está em mês, o tempo também tem que ser em mês. Ou seja, esse dinheiro ficou aplicado durante 5 meses. Ok? O 4 diz o seguinte, calcule o montante produzido por R$ 5.000 aplicado a taxa de 6% ao bimestre, após 1 ano no sistema de juros compostos.
Então, eu quero saber o que? O montante. O capital é 1.000. 6% ao bimestre. Eu divido por 100, dá 0,6. Aqui, importantíssimo, gente. O tempo, nos juros compostos, tem que obedecer à taxa. Se a taxa está bimestre, o tempo tem que ser escrito em bimestre. Um ano tem 12 meses. Cada bimestre tem 2 meses. Então, vai ter quantos bimestres no ano? O ano tem 6 bimestres. Porque 6 vezes 2 dá 12. Ok? Fiz a colinha aqui do nosso juros compostos, né? O M é montante, o C é capital, o I é taxa e o N é o período de capitalização. Então, o montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Capital é 5.000, o 1 é fixo, a taxa 0,06 e o período de aplicação 6 bimestres. 1 mais 0,6 vai dar 1,06. Usando uma calculadora, nós vamos chegar a esse resultado, 1,418519. Eu gosto de trabalhar com no mínimo 6 casas após a vírgula. E dinheiro, cada centavo conta. Multiplicando esse valor por 5.000, nós chegamos que o montante será de R$ 7.092,60. Isso no sistema de juros compostos. Pessoal, finalizamos a correção dos exercícios iniciais aí de matemática financeira. Continuem os seus estudos, não deixem acumular essas atividades e precisando nos chames. Bons estudos. Pessoal, como eu disse, então, matemática financeira também cai em vestibular, cai em concurso, quem quer arrumar emprego, isso daí é líquido e certo que cai nos concursos. Agora, no dia a dia, é importante vocês baixarem uma calculadora no celular, já vem, e aprender a fazer esses cálculos para não serem enganados no comércio. E outra, saber comprar, né? Muitas vezes a gente compra objetos sem necessidade e isso leva ao endividamento, leva à escassez de recursos naturais por consumismo exacerbado. Então é bom ter juízo quando for consumir. Ok? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, pessoal.